protagonistas, sejam bem-vindas a mais uma PaCast. E hoje a nossa convidada é a Fran. Fran, seja muito bem-vinda. A gente vai falar de um assunto que todo mundo vai precisar olhar para isso em algum momento da vida. Na verdade, a gente já deveria olhar sempre, né, para poder se preparar. Mas eu vou deixar com que ela se apresente e explique. Antes de entrar no assunto, no tema, Fran, eu queria que você compartilhasse um pouquinho quem é você, um pouquinho da Fran, para quem conhece, às vezes só pelo Instagram, ou para quem não conhece, que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória com a gente. Oi, Camila, é um prazer estar aqui junto, né, nesse podcast, compartilhando experiências e vivências que várias famílias têm, né, várias dificuldades, várias dúvidas. E eu sou a Franciele. Sempre o meu propósito de vida foi cuidar de pessoas. Então, desde criancinha, eu estava ali envolvida com projetos da igreja, visitando instituições, tinha muito apreço já pela população idosa, né, pelas pessoas idosas. E também eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória de infância mesmo e adolescência alguns projetos sociais com pessoas em vulnerabilidade social. E aí chega lá no terceiro colegial, a gente começa a imaginar o que vamos fazer, né? Voltado no sentido de carreira mesmo, de graduação. Foi aí que eu optei em seguir a área da fisioterapia, em que eu teria essa oportunidade de continuar cuidando de pessoas e também poderia continuar cuidando dos meus idosos, que é meu xodozinho, eu falo. Então, eu fiz a graduação em fisioterapia na UFTM, em Uberaba, depois eu fiz residência, me especializei, fui atuar em clínicas, depois foquei na área hospitalar, onde eu tive aí um desenvolvimento na parte de gestão também, e depois eu focalizei na área de gestão de clínicas. Mas aí fugiu um pouquinho do que estava previsto todo o contexto, eu fui para uma área de estética. Tive um grande desenvolvimento e aprendizado, só que no final de 2004 eu notei que faltava algo ali focado no meu propósito de vida. E aí eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer para retomar ali no cuidado com os idosos diretamente. Aí eu comecei a formular, e aí onde veio a ideia de retomar alguns atendimentos de fisioterapia domiciliar, e eu voltei a perceber esse olhar da necessidade das famílias no cuidado. Porque dentro da fisioterapia na área do idoso, a gente vê muito risco de queda. Só que as famílias precisam muitas vezes de um cuidado 24 horas para aquela pessoa e eles não têm assistência, não sabem como lidar, o que fazer. E aí onde surgiu a ideia, né, da empresa de cuidadores de pessoas, que é Entre Amor e Cuidado, e onde eu estou desenvolvendo esse trabalho também em cuidar das pessoas. E a segunda pergunta você já respondeu, Fran. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Em que momento que isso se iniciou? Então, pelo que você trouxe na sua trajetória, já veio construindo isso, né? Então, quando você entrou na universidade, você já tinha isso Já tinha em isso mente, né? traçado, Isso sim, é muito bacana, porque mesmo que no meio do caminho ali você teve outras experiências, porque tudo agrega, né? sim, Somou para você, no meio você já tinha ali um traçado. E como isso é muito particular, né? É como se é um dom mesmo que você ganhou ali e usando isso, tornou isso uma coisa que você gostava, que você já fazia um trabalho, sim, né? E em que momento que você percebeu que além de cuidar dos idosos, você cuida da família, porque você acolhe a família, né? Então, assim, é sim, tudo reunido o tempo todo. Eu, antes, né, a minha primeira graduação, eu sou pedagoga e quando a gente estava em sala de aula, a gente percebia muito isso com as crianças, como as crianças eram ali uma extensão da casa, da família, e como precisaria trabalhar em conjunto, as crianças e os pais. Não tinha como desvincular, porque você desenvolvia um trabalho com as crianças, mas os pais precisavam estar alinhados àquilo, né? Até quando você percebia que uma criança tinha uma dificuldade específica, ia levar para o pai tinha que ouvir aquilo, entender. sim. Então, assim, tudo é em conjunto, não desvincula. E aí você, né, numa outra fase da vida com os idosos, também acaba sendo isso, né? Tem que ser em conjunto com a família. Sim. Até o ano passado a gente estava cuidando de uma idosa de pós-operatório de fratura de fêmur. E o filho que solicitou, né, na verdade foi a neta, e aí em conjunto com os filhos dessa idosa, a gente conversou e traçou um plano de cuidados. Só que depois de um mês de cuidados, ele virou e falou a seguinte frase para mim: a sua empresa deveria chamar Amor e Cuidado, cuidadores de famílias, e não de pessoas.
Porque é justamente isso. A família busca por um cuidado específico, né? Geralmente, algumas vezes elas não sabem ao certo a necessidade, mas elas buscam um cuidado para um idoso comumente, mas na verdade quem é cuidado é toda a família. Uhum. Porque comumente o cuidador é um familiar. Então, ele tem essa sobrecarga em algum momento, pode ser no início ou ao longo do tempo, que esse idoso está vindo tendo algumas dificuldades ou algum pós-cirúrgico, né, que é algo mais pontual em específico, e aí a gente acaba tirando essa sobrecarga e dando um tempo de mais qualidade, que a gente fala para a família. Então, ele vai sair daquela função. Você já tomou banho, tomou a medicação, que é algo pontual, né, que Uhum. fica algo mais formal, assim, e vai ter um tempo de qualidade para ter a vivência ali, né? Demonstrar o amor, assistir um filme, conversar, fazer alguma atividade diferente com aquela pessoa. E ainda nessa linha, falando de família, é muito delicado esse momento, né? Da família buscar outra pessoa para auxiliar o cuidado, porque ainda é visto, imagina, você me corrija se eu estiver errado, como tá deixando, né? Eu tô terceirizando o cuidado, né? Eu deveria cuidar. E aí as pessoas cobram muito isso umas das outras, né? Você vê que geralmente quando uma família tem muitos irmãos e a mãe ou o pai envelhece, aquilo começa a ter ali um desconforto, né? Um Sim, sempre acaba cuidando mais que o outro, sempre é difícil essa ter equilíbrio. É difícil você sim. ver uma situação que há um equilíbrio. Sempre tem alguém sentindo que tá se doando mais, É. né? E aí quando entra a sua empresa, vem como uma forma de equilibrar isso também, né? E todo mundo ajudar. Mas como você vê isso no dia a dia? Esse momento dos filhos, por exemplo, decidirem buscar esse cuidado, é muito desafiador para eles, tem muitas barreiras. E como você trata isso, e como você olha, como você acolhe a família nesse caso, né? Sim. Quando a gente pensa em terceirizar, de certa forma, né, o cuidado, o filho pensa, poxa, eu tenho um amor, uma responsabilidade ali com meu pai, com minha mãe, com meu tio, e gera aquele sentimento de culpa mesmo, né? Porque ele cuidou a vida toda de mim. Por que que agora eu não consigo dar toda essa assistência que ele precisa? Mas aí entra uma rotina da vida pessoal dessa pessoa. Então a pessoa tem um trabalho, tem filhos, tem o companheiro, tem o relacionamento ali interpessoal dela. E aí entra um segundo turno, né? Porque é um cuidado com uma outra pessoa. Então gera uma sobrecarga 24 horas. Muitas vezes o filho vai ao trabalho, só que fica imaginando, poxa, será que meu pai tomou a medicação? Será que minha irmã conseguiu passar lá para dar orientação, para ver se está tudo bem? Então ele fica pensando nesses cuidados 24 horas. Sair do trabalho, eu preciso muitas vezes ir dormir com esse familiar tem a necessidade dos cuidados no período da noite, então eu não consigo descansar quanto filho. No dia seguinte, minha rotina se mantém constante. Então, isso ao longo do passar do tempo vai gerando um adoecimento para o próprio familiar, né? E é muito comum, né, a gente, mulher, tem essa sobrecarga ainda maior, porque comumente os cuidados eles ficam mais direcionados às filhas, né? Quando há essa possibilidade ali, então as filhas têm a sobrecarga ainda maior de cuidado com a casa, filhos, com a mãe, com o pai. E a gente precisa disseminar e dar esse respiro para a família. Então a gente conversa, compreende a necessidade e sempre informa o familiar que ele nunca vai deixar de ser filho e terceirizar essa responsabilidade não vai fazer com que o amor daquele filho diminua. Porque o cuidador está ali para auxiliá-lo e o filho sempre vai ser filho, né? Então a gente está ali para dar uma melhor qualidade de vida, tanto para o idoso, né, de forma mais técnica, quanto para a família que vai ali dar o respiro, vai ficar tranquilo, vai poder ter a sua rotina de forma contínua e também ter ali os momentos que a gente fala que são momentos de afetividade, momentos prazerosos com aqueles idosos. Perfeito. Você estava falando, estava aqui olhando as perguntas para não esquecer de fazer nenhuma, né? E aí você estava explicando sobre esse momento, né? Que os filhos decidem e esse olhar de que ele está sendo cuidado, está sendo o tempo todo, que é um cuidado ainda maior. Não é deixar de Sim, cuidar, é realmente olhar. E isso também traz mais, pensando no contexto de uma família que está desestruturada por conta disso. Então, de filhos que começam a brigar, né? Tô dando bem claro, brigam por conta disso,
para os pais, isso é muito triste também. Então, depende Sim. de quem escolha cuidar, é triste ver. Então, imagino que o seu trabalho, ele traz também É, essa tranquilidade porque para a relação familiar entre sim. todos ali. Porque quando a gente tem essa sobrecarga, até o idoso começa a sentir, reflete diretamente nos Ele cuidados sente um peso, dele. né? E tem a questão que aí a família, né, o filho ou a filha que está fazendo esse cuidado comumente, ele tem uma perda de paciência, vai tendo um estresse, então ele já não tem mais aquela cautela na forma de falar, na forma de agir, porque ele está muito sobrecarregado. E aí isso vai impactar diretamente tanto nos cuidados quanto no fator emocional. Então vai gerar um conflito familiar entre o idoso que está sendo assistido e também entre toda a família. Ô, Fran, e aí de forma mais prática, né? Como funciona o processo? Então, por exemplo, quem está assistindo ali tem um familiar que já está sentindo necessidade de cuidados. Como que a sua empresa chega até isso e como desenvolve isso? Uhum. Como é esse cuidado? Como você é, entende as demandas? Vai um cuidador para casa? Leva para um espaço? Como que isso acontece de forma prática? A gente fala que é um cuidado muito individualizado. As pessoas chegam muito na ânsia de qual o preço de um cuidador. E, na verdade, a gente tem que analisar e refletir qual é a necessidade daquela pessoa que vai ser cuidada. Porque cada pessoa tem uma necessidade específica. E isso a gente só consegue identificar através de uma avaliação criteriosa. Então, a gente gosta muito e sempre realiza uma visita em domicílio para a gente entender qual que é a realidade daquela família, quais que são os desafios que aqueles filhos vêm enfrentando nos cuidados, qual que é o perfil daquele assistido, então quais são os cuidados que ele terá necessidade e as características que ele tem também. Porque dentro de toda essa avaliação profissional criteriosa, a gente consegue traçar um plano de cuidados, então, dá o direcionamento, as orientações à família, de forma que eles se sintam seguros e também tranquilos e consigam retomar a vida deles, e também dar a melhor assistência possível para aquela pessoa. Então, a gente vai fazer um desenvolvimento, né? De mobilidade daquele idoso, verificar as medicações se estão sendo, né, tomadas de forma adequada diante da prescrição médica que foi indicado, vai verificar as questões cognitivas, então a gente vai dar estímulo. Então, tudo Legal. isso a gente vai, né, traça um plano de cuidados para que esse cuidador ele possa desenvolver com aquele idoso. Então, é sempre de forma muito profissional, de identificação e de clareza com as famílias. Porque não tem como eu passar, por exemplo, um valor por telefone sem eu Uhum. conhecer aquele É muito indivíduo. particular, né? E isso é muito Individual. individual, isso. E existem casos também que, por exemplo, a pessoa precisa de um período, tem pessoas que é o período inteiro, né? Você tem pacientes que você atende assim 24 horas, vamos dizer assim, né? Assistidos Sim, 24 horas dentro da sua sim. empresa. Tem algumas famílias que têm essa necessidade de cuidados 24 horas, até mesmo quando são pessoas que têm um maior grau de dependência, então são idosos que são mais dependentes de cuidados, e a família dá essa oportunidade dele permanecer no seio ali da casa, da onde ele sempre viveu. E tem pessoas que têm necessidade de algo mais pontual, então às vezes um período da manhã, um banho ou um auxílio para acompanhar aquele idoso ao médico, é Hum. mesmo formulado para a necessidade de cada família. Então tem atendimento desde um acompanhamento médico e um banho até uma assistência 24 horas, 7 dias por semana. Que legal. Então, assim, existências pontuais também, né? Então, Sim, essa semana específica eu estou viajando e não vou conseguir cuidar do meu avô, da minha avó, isso. e tem um médico, tem coisa, vocês levam até o médico, faz todo esse Sim. acompanhamento, e existe um relatório que é passado, Fran, então, por exemplo, passa um relatório do que aconteceu, como se comportou, né? Eu faço muito paralelo com as crianças, né? É muito Sim. isso de como foi o dia, como as coisas aconteceram, ou semanal, existe esse relatório para a família. Sim, a gente tem um contato direto com o cuidador, então tem a parte de supervisão, que é constante ali na residência, para ver as dificuldades, se precisa ser ajustado algo na rotina.
Tem um livro que a gente chama livro de rotina, que fica na casa mesmo do assistido. Perfeito. E ali as profissionais elas vão registrando todos os cuidados que foram realizados, medicações, né, ingestão hídrica, se aquele idoso evacuou, como que está a diurese dele, que é ali onde a gente tem um todo de como está aquele idoso. E aquele livro fica mesmo para acompanhamento da família. Então, é o registro ali de tudo que Legal. aconteceu ao longo do dia e a gente faz também essa comunicação direta todos os dias com os familiares. É um trabalhão, né? Vamos dizer Trabalhando. assim. E para ele funcionar da melhor forma possível, é necessário todo esse processo, ter processos, né? Sim, Fran, e aí, né, tenho mais dúvidas, mas assim, entrando na questão também de você como empreendedora, né? Você nesse nicho, tem uma previsão de que a gente vai ter muito mais idosos do que crianças e adolescentes a partir de 2030, né? Diz que é uma coisa que teremos muito mais pessoas que 60 mais do que crianças e adolescentes. Então, vem caminhando para isso, né? E o mercado vem mudando nesse sentido também. Então, a demanda vai crescendo. E como você enxerga isso com o seu negócio? Você tem sentido isso já? É algo que você, porque a gente pesquisa, a gente lê sobre, mas você que está vivendo ali, sim. tem sentido um aumento desse público idoso? Como que, de quando você começou? Como que você vê isso? Sim, a gente tem sentido essa crescente, essa necessidade, até mesmo porque as famílias elas estão ficando mais enxutas, né? Então as pessoas já não têm filhos ou têm um ou dois filhos. Então a rede de apoio daquele idoso é mais reduzida e com isso eles também precisam cada vez mais de cuidados. E a gente gosta de focar muito na autonomia também do idoso. Então a gente vê que há um envelhecimento desse idoso, porém com uma qualidade de vida maior. Hoje, Camila, a gente tem uma idosa de 93 anos que sobe escada. Não usa andador, não usa bengala, mas por quê? Porque é uma pessoa que sempre teve consciência, se cuidou e a gente sabe da importância da prática regular de exercícios, de uma alimentação legal. Eu falo que não é nada restritivo, mas que você esteja ali atenta, fazendo sempre uma checagem, exames, para que tudo flua de forma mais adequada possível. Porque não necessariamente o cuidador é para aquela pessoa que está acamada. Sim, Às vezes é um cuidado de acompanhamento, companhia. A gente sabe que tem a parte do isolamento daquele idoso, né? As pessoas ao redor, elas vão partindo, né? Vai acontecendo a perda de família, de pessoa, amigos, e aí aquele idoso também vai se isolando. Com isso também há o risco, né, de quedas dentro de casa, que é onde ocorre com maior frequência. E quanto maior o risco, mais imobilidade aquele idoso. Então, assim, muitas vezes o idoso está sentadinho no sofá, não necessariamente porque ele queira, é porque ele também traz com ele essa questão de medo, de insegurança, de risco. Então, são alguns detalhes que a família também tem que estar observando para saber quando é o momento, né, de ter alguma pessoa que fica ali responsável com aquele idoso para que não gere esses riscos, né? Não traga maiores prejuízos. isso que você falou é bem interessante, porque às vezes é isso, não é só cuidar quando tá acamado, mas você ter uma companhia ali durante o dia, porque de fato, se tem um risco de cair, acontece alguma coisa, quando o atendimento é rápido, as coisas se resolvem com muito mais facilidade, Sim, né? E até esse fato de ficar ali sentado com medo de andar e cair. Então, se tiver uma companhia, esse medo diminui, sim, né? Essa troca. E até o fato, imagino que vocês têm estímulos que vocês fazem ali durante o dia. Então, você tem exemplos de pessoas que, a partir do trabalho de vocês, começou a se desenvolver mais e se comunicar mais, vamos dizer assim, né? Se animar, como eles dizem, né? Ficar sim. mais animado. A gente tem muitas idosas com quadros depressivos hoje que a gente atende, justamente por conta dessa faixa etária maior, né? Idosos de 89, 90 e poucos anos, e que vai havendo esse isolamento social. Então, muitos se sentem sozinhos e eles falam: Nossa, foi Deus que colocou cada pessoa de vocês aqui dentro da minha residência. Então, a gente tem, né, dentro do plano de cuidados que é traçado, esse estímulo cognitivo. Então, a gente avalia o que aquele idoso gosta de fazer, se tem algum artesanato, algum jogo para que a gente possa ir desenvolvendo, né? Então, caça-palavras, palavra cruzada, eles gostam muito.
dominó, e tem a parte de mobilidade também, que dentro das orientações que o profissional da área competente, né, comumente é o fisioterapia, orienta alguns exercícios que podem ser realizados como atividade rotineira, cotidiana com aquele idoso, e também estímulo da caminhada, né? E caminhada ao ar livre, assim, é algo que quem Adoro. pode fazer, né? Quem ainda tem essa possibilidade, eles adoram. E a gente vai em parque, zoológico. Essa semana mesmo a gente fez algumas atividades de piquenique, a gente foi no zoológico com essas Que idosas que são legal. mais ativas. E é uma forma também de fazer o relacionamento entre elas, né? Como muitas ficam mais sozinhas, então eles têm um momento de Legal. interação ali também. E você trouxe esse exemplo aí, é bem legal, que é um gancho que eu para uma outra pergunta, de levar para passear, de estar ali junto. Quando a gente pensa assim, uma pessoa que ela é leiga no assunto, ou ela começou a olhar para isso agora, tem também essa questão de separar o que um cuidador, o que um cuidador faz e o que um técnico de enfermagem faz, e o que uma pessoa que vai cuidar da casa faz. Então, o cuidador, o trabalho dele é cuidar do idoso ali, né? Ele não tem relação com nada da casa, então, assim, são coisas diferentes. Imagino que isso pode causar muitas dúvidas que deve chegar para você, então eu queria que você explicasse de uma forma Uhum. mais clara qual é a diferença do trabalho do cuidador e não de um técnico de enfermagem ou de uma pessoa que está cuidando da casa ali. Então, explicar pra gente o que o É. cuidador faz, né, em essência. Geralmente gera bastante dúvida nessas questões. Basicamente, um técnico de enfermagem ou algum outro profissional, mesmo bacharel em enfermagem, eles vão estar habilitados para fazer procedimentos mais complexos. Então, medicações intravenosa, intramuscular, passagem de sonda, alguns curativos que são mais complexos, que demandam ali de um processo estéril. Então, isso é papel da enfermagem. Quando a gente fala da função doméstica, que muitas vezes há essa confusão também entre cuidador e a profissional da área doméstica, a pessoa que faz os cuidados com a casa. Então, ela vai cuidar ali das roupas, da alimentação, da limpeza daquele ambiente como um todo. O cuidador, qual que é o papel dele? Ele vai zelar ali pelo bem-estar, pela higiene, pela alimentação daquele idoso, vai ter um estímulo cognitivo, de mobilidade. Então, tudo que for relacionado ao cuidado e segurança daquele idoso é papel do cuidador dentro dessa função, né? Desde que não haja nada de procedimento invasivo. Então, ele vai fazer todos esses cuidados de rotina diária da pessoa idosa ou da pessoa que esteja sendo assistida. Perfeito. É bom, né, ter esses esclarecimentos. E ainda nessa linha, falando sobre o trabalho, como você vê pro idoso continuar na casa dele? O quanto isso é importante, o quanto você preza por isso, né? Porque tem formatos. Então, no caso, o cuidador vai lá e cuida no espaço, na residência dele. Então, como Sim. você vê isso e quanto você acha isso importante? Você observa no dia a dia isso? Assim, eu falo que é o melhor dos mundos, né? Mas a gente precisa adequar à realidade da família. Então, eu falo que essa avaliação muito criteriosa para a gente identificar as necessidades, as questões também de individualidade daquela família, é o que vai direcionar o que é melhor para aquele idoso. A gente fala que instituições, ou mesmo muitas vezes muitas famílias, né, pensam ou optam por retirar o idoso da própria residência para levar para morar junto ao filho ou a algum familiar. Isso faz com que haja uma alteração na rotina daquela pessoa. Então, com relação à privacidade, horários, a gente vai precisar seguir a rotina daquela residência ou daquela instituição de longa permanência, porque ela precisa ter essa rotina para que os cuidados sejam feitos. Quando a gente permanece na residência, então, o idoso ele não vai precisar compartilhar o quarto em um primeiro momento, né, com uma pessoa estranha. Ele vai estar junto a toda a história que foi construída, então todos os pertences. Ele vai poder ter a oportunidade de continuar dormindo na cama dele, indo no sofá, assistindo a TV, tendo todos os objetos pertencentes, que tem uma história, um carinho ali dentro. E aí a gente fala também questão de rotina, que é muito importante, essa individualidade. Então, se o idoso toma o cafezinho da manhã dele às 8 horas da manhã, ele vai ter essa flexibilidade de continuar tendo a sua rotina. Ele tem hábito de almoçar meio-dia, ele vai continuar almoçando meio-dia. A gente não vai precisar fazer alteração.
Dia que tá muito frio, em vez dele tomar o banho habitualmente que ele toma pela manhã, ele tem a oportunidade de optar por Sim. tomar à tarde, que é um período. Vocês se adequam à É a rotina dele e rotina não o dele. contrário. Isso. E assim, já tem estudos trazendo isso, né? Quando há essa possibilidade, que é como eu comentei, é muito de adequação à realidade de cada família, mas é muito importante que eles permaneçam. Eu falo, quando a gente viaja, né? Por mais que seja o melhor hotel do mundo, o melhor local que a gente foi, quando a gente retorna para nossa casa, a gente fala, nossa, que delícia, minha cama, meu espaço. E aí é a mesma coisa que acontece, né? Já tem pesquisas falando que as pessoas gostariam de permanecer na sua própria residência quando envelhecerem. Aí é mesmo adequar, né, dentro da realidade de cada um, mas quando isso é possível, assim, é fantástico e é o ideal, Uma assim, a gente situação de fala. segurança, eu imagino, né? Sim, Teve uma pessoa da minha família que, quando ela envelheceu, ela saiu da casa dela para ir morar com um familiar e foi a melhor solução ali. A pessoa sim, que acolheu ela fez de tudo para ser tudo da melhor forma, mas a gente sentia que ela falava da casa. Ah, é a minha casa, né? Então, assim, depois começamos a mexer na casa para poder adequar a adequar. casa dela para depois fazer da casa e Sim, tal. Então, todo tempo que ela percebia que tava tendo algum movimento na casa, perguntava a casa. Então, assim, não podia nem saber que estavam mexendo na casa, porque senão aquilo gerava, né, uma angústia, e aí desfazer das coisas, quando foi para tirar as coisas da casa, para levar para casa da pessoa que ia cuidar. Então, tudo era uma dificuldade, mexer sim, com a cozinha, né? E para todo mundo era uma situação complicada. Você percebia que aquilo, o sentimento que ficou de que trouxe uma depressão depois de, sabe, sair da casa. Tanto que ela retornou depois de um tempo, falou, não, adequar e retornar para casa e ver o que vai acontecer, né? Então, a gente se coloca nesse lugar, como você disse, quando a gente vai viajar, sempre quando a gente volta, nossa, viajar é bom, mas voltar para casa é tão bom, né? Aquela sim. sensação de estar em casa, Pertencimento, pertencimento, né? né? Que é o que acontece muito. Por mais que esteja na casa de um filho, que seja uma pessoa muito próxima, né? Já conhecida, mas é uma rotina diferente. Não é toda a história ali daquele idoso, Sim. as coisas, porque a gente não consegue levar todas as coisas para a residência do Não, de outra filho. pessoa. É. Quando se coloca nessa situação, né? Imagina você ter que sair da sua casa e sabendo que você não vai voltar para sua casa mais. Sim, porque tem toda uma história por trás daquela casa, né? Toda uma vivência. Então, às vezes foi a criação dos filhos, aquele bolo que eu fazia para o meu filho naquela data especial, meu esposo que já não está mais ali comigo. Então, a gente fala que idoso ama porta-retrato, né? Eu particularmente também amo, mas é muito comum, né? Tem de todos os netos, irmãos, irmãs, do companheiro de vida, e eles trazem muito isso pra gente, né? É a história ali, né? Sim. Contada. Fran, em que momento sinais, né, de que a família deve buscar esse auxílio? Em que momento que isso você fala, olha, são direcionamentos para a gente tá tocando? Que não. Não? Que assim. Era? Tudo bem. Em que momento que são sinais de que a família deve buscar esse auxílio? Então, assim, padrões, você fala, a pessoa tá ali pensando, talvez, mas eu acho que não é o momento ainda. Uhum. Tem alguns padrões que acontecem, alguns sinais de que é a hora de buscar esse cuidador Uhum. para evitar um problema maior, para evitar, né, Sim. enfim. É uma dificuldade muito grande saber em qual momento. Sim. Quando tem uma cirurgia, por exemplo, é fácil, né? Ou de uma alta hospitalar, porque a pessoa já está em um processo de reabilitação ali, de um pós-operatório ou uma pós-alta hospitalar. Então, a pessoa já logo de cara consegue identificar que não vai ser o mesmo cuidado de antes. Só que tem alguns sinais para casos, né, que a grande maioria ocorre, que não são esses pós-alta hospitalar, que é a identificação de alguns sinais, alguns detalhes. É muito comum períodos de esquecimentos, né? E que pode trazer grandes riscos a esse idoso. Então, a gente consegue ver que ele já não está tomando as medicações controladas. Grande maioria dos idosos tem a questão da pressão alta e o não uso dessa medicação pode trazer graves complicações, né? Então, infarto, AVC, algumas disfunções renais e cardíacas. Então, esse é um ponto que precisa ser bem avaliado. Questões de fogão mesmo que a gente fala, né? Então, os riscos ali de causar algum incêndio, alguma queimadura. Muitas vezes eles começam a ligar o fogão, esquece de desligar.
Tem a questão de alimentação, por muitas vezes eles já não estarem conseguindo preparar a própria refeição, eles não se alimentam de forma adequada, e aí vai tendo uma perda de peso importante naquele idoso. Então, são pequenos detalhes, com higiene também, eles começam muitas vezes não tomar banho, esquecem que não realizaram essa higiene, e o risco de queda, que é um dos principais sinais, né? Então, o idoso começa a tropeçar dentro da própria casa, começa a cair, e isso é um grande sinal de alerta. Imagino que para algumas famílias o fato de não buscar também é porque o idoso às vezes não aceita, né? Então, vocês são profissionais, vocês sabem lidar com isso, entendem que às vezes vão ter que lidar com a Sim, rejeição do idoso durante um tempo, vai ter que ganhar a confiança dele, né? sim, Então, tudo isso para vocês é habitual de habitual, rotina. né? Porque quando a gente fala de idoso consciente, orientado, que é a grande maior parte hoje do público, e a tendência é que fique cada vez mais, muitas não aceitam, né? Então, imagina que eu preciso de alguém para cuidar de mim. E eles gostam muito que nem use o termo de cuidador, é companhia mesmo. E muitas vezes é mais para uma companhia para prevenção de algum risco de queda ou algum acidente ali doméstico mesmo. Então, tem essa abertura de conversa. Então, dentro da visita, a gente vai colocar ali que ele vai continuar tendo as individualidades dele, a liberdade, e que vai ser uma pessoa que vai estar ali para dar esse suporte. E a gente tem muitos casos de idosos que foram muito resistentes no início, né? A família super preocupada com essa questão de queda, dos esquecimentos, mas aí depois com jeitinho, com profissionalismo, e eles visualizam que foi a melhor opção mesmo, ter alguém ali de companhia, e eles veem que eles estavam mais isolados, e ter uma pessoa ali constante nos cuidados traz um conforto a eles depois dessa compreensão, né, também. Perfeito. E outro ponto também é isso, né? A pessoa passa a fazer parte do dia a dia da família. Então, é uma pessoa que está ali muito acompanhando a família. Existem, Fran, regras e contratos em relação a isso, a essa privacidade da família, a tudo isso? Porque às vezes o idoso expõe coisas da família, enfim, Sim, tem essa questão das compras, enfim. Como que é isso? Porque acredito que seja um receio de algumas pessoas, né? Porque você tá ali vivendo a rotina da família todo dia, então você tá muito inserido dentro da casa da família, sim. né? Isso É, o seu trabalho também faz parte de olhar para tudo isso com segurança, né? Vamos dizer. sim. A gente precisa, no processo seletivo, já ser muito criterioso com as pessoas que a gente vai colocar dentro daquela residência. Porque mais do que em uma clínica ou uma instituição, vai ser uma pessoa que vai estar ligada diretamente, né? Todas informações, muitas vezes daquele idoso, a casa daquela pessoa, então tem que ser uma pessoa responsável e comprometida, e a gente consegue fazer uma checagem anterior de referências dessas profissionais. Com relação aos cuidados de compra, a gente deixa mais essa responsabilidade sobre a família. Se eventualmente a família não consegue realizar, aí a gente direciona para o cuidador. Mas assim, é uma forma muito tranquila, porque a gente já coloca profissionais que são responsáveis e a gente faz esse processo seletivo criterioso que traz uma segurança maior. Por isso é importante de contratar uma empresa responsável, né? Então, Sim, assim, o familiar lida com você e essa responsabilidade toda de encontrar uma pessoa, de fazer essa checagem toda, ela é toda sua, né? sim, Então, isso também é um respaldo para a família e uma tranquilidade. Quando a família faz essa contratação direta, ela tem que olhar para tudo isso. E, no caso, você já tem know-how para isso, você já sabe, você sim, já vive isso, né? Você já ali já entende como funciona, já tem todos os processos, então também é uma segurança muito maior, sim. né? Porque você é responsável ali por aquele cuidador, É. né? Muitas famílias, inclusive, já fizeram a tentativa de cuidador particular e sempre chega, olha, eu tô tendo muita dificuldade, eles não estão sendo comprometidos, eu tô ficando na mão, porque imagina, a família, né, contrata uma pessoa e essa pessoa se compromete nos cuidados. Aí, de repente, 7 horas da manhã, quase na hora do filho ir para o trabalho, numa reunião importante, eu falo, olha, não vou conseguir mais ir hoje. E aí, o que que ele faz? Principalmente quando é um idoso que tem maior demanda de cuidados, não acamado. O filho tem que
se virar nos 30, deixar a Sim. reunião de lado. A gente já teve relatos, né, de familiares que perderam o emprego por conta dessa questão de não comprometimento desses profissionais. Então, quando a família, né, ela procura pela empresa, ela quer segurança, ela quer tranquilidade, porque a gente precisa ter essa identificação de qual que é a necessidade daquele idoso, quais são as características e competências, habilidades que aquele cuidador precisa ter para direcionar os cuidados. Não é simplesmente falar, amanhã eu tô Sim. indo para a residência e faço os cuidados, porque muitas delas não têm essa formação ainda, não têm essa qualificação. E tem alguns cuidados que podem comprometer a segurança mesmo. Se é um pós-cirúrgico e a pessoa nunca teve contato, a gente fala, né, muito comum de prótese de quadril. Tem alguns cuidados essenciais que precisam nesse início de processo, porque senão tem o risco da gente ter essa perda da cirurgia por luxação. Então, precisa ter esse critério de seleção muito bem definido, quais que são as responsabilidades do profissional, para que a família fique tranquila e segura. E além da substituição, né? Se acontecer qualquer imprevisto com a cuidadora, a gente se responsabiliza e já faz a reposição de uma profissional para aquela casa. Isso eu ia perguntar. Isso é uma facilidade enorme, né? Fran, e para quem tá assistindo, né? Para quem tá em casa, enfim, e pensando sobre isso e ainda tá na dúvida e ainda sente culpa. Então, assim, eu já identifiquei que eu preciso, mas a culpa não me deixa entrar em contato, a culpa não me deixa buscar. O que que você traz para essa pessoa? O que você pode dar de conforto, de conselho, como que você já viu que você vivencia? A culpa é muito natural, né, de nós, pessoas, porque a gente quer dar conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo isso sozinha. A gente tem, né, opções, tem um rol de oportunidades aí, tanto instituições quanto empresas que fazem esse cuidado em domicílio. E aí é dividir, compartilhar. Então, o que que eu tenho vivenciado que está me prejudicando emocionalmente, fisicamente? Traz uma pessoa, né, um profissional especialista ali no assunto, amigos, para conversar, compartilhar e agenda uma reunião com esse profissional para você compreender melhor quais que são as necessidades do seu familiar, o que que você vem vivenciando, como isso pode reduzir o impacto na sua vida, porque como a gente sempre fala, ninguém precisa dar conta de tudo sozinho e compartilhar né, essas funções com uma pessoa que esteja habilitada, capacitada, faz total diferença. É um ato, na verdade, de amor que você vai ter com aquele familiar seu, porque ele vai estar ali seguro, respaldado, e você vai vivenciar momentos de qualidade. Então, vai ter um momento mais afetivo. Você não vai precisar exercer funções que muitas vezes você não tem competência ou já está extremamente esgotado. É isso que eu fiquei pensando. Na verdade, não é um deixar, é um cuidar mesmo, né? É um ato de amor, de você olhar para aquela pessoa e entender que você talvez não tenha capacidade para fazer aquilo, né? Tem Sim, demandas específicas que você não sabe fazer, então vai ter alguém que vai fazer muito melhor. E isso sim. não te faz menos filho, isso não te faz uma pessoa que tá abandonando. Então é muito mais emocional, né? Tratar o emocional, entender isso. É, enfim. Mas como eu repito, você já está acostumado com isso, então vocês sabem, vão conversar, vão lidar. Então, na dúvida, né, marca uma reunião, tem uma conversa Sim. e entende esse processo. E aonde você atende? Em que lugares, em que cidades que as pessoas podem te buscar? Compartilha um pouquinho isso com a gente também. A gente atende aqui em São Carlos, né, na região, então Ibaté, Descalvado. A gente também está atendendo na cidade de Jaú já, porque foi uma indicação, né? Tudo começou com uma indicação de uma pessoa aqui de São Carlos, a familiares de lá que se sentiram super seguros e confortáveis e dar continuidade com a gente. Então a gente atende qualquer tipo de situação aqui na região de São Carlos. Perfeito. Fran, tem algo que você gostaria de compartilhar, que a gente não falou aqui? Algo que você gostaria de compartilhar ou não? Eu acho que é mesmo sempre refletir, né? É um cuidado mesmo com a gente, por causa dessa questão dos filhos, né? Eu quero dar conta de tudo sozinho, eu preciso dar conta de tudo sozinho, e a gente pode compartilhar.
Eu falo que uma empresa, por exemplo, ela não existe com uma única pessoa. São várias pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, mas cada qual desempenhando a sua função. Então, é um ponto de reflexão também para a gente fazer nos cuidados. Então, eu posso estar presente, tendo aquela responsabilidade com o meu familiar, só que eu também posso dividir funções com algumas outras pessoas que vão ter maior competências e habilidades. E isso não vai me fazer menos filho, muito pelo contrário, o filho vai continuar sendo filho. E a pessoa pode dar um respiro, né? Ter uma melhor qualidade de vida. Então, converse sempre com uma pessoa, converse com amigos e tenha total ciência e tranquilidade que você não está abandonando o familiar. Perfeito. Fran, e como as pessoas podem te encontrar? A gente tem um escritório ali no Tríade, próximo ao Shopping Iguatemi. E a gente sempre tem o contato do WhatsApp, Amor e Cuidado, São Carlos, que vocês podem estar entrando em contato e também via WhatsApp. Perfeito. Você vai falando, eu fico pensando na minha realidade, nas coisas, né? E teve uma coisa que você falou, assim, que esse dos sinais. E aí, quando você falou dos sinais, eu já fiquei repassando nos meus familiares, né? Quais sinais desse que você observa? Porque, só pontuando, às vezes a gente imagina que é realmente isso. Ah, não tá mobilidade, não tá fazendo isso, aquilo. E não, e às vezes um sinal é aquilo, né? Esqueceu de tomar banho, esqueceu de comer, alguma coisinha assim que São pequenos pequenos detalhes, detalhes, mas que já estão dando sinais de que sinais, algo já tá, sim, né, que pode desenrolar para outras coisas, porque, né, a gente sabe que o não comer pode gerar um mal-estar, pode gerar uma tontura, uma queda, e aí vai desdobrando para outras coisas, sim. enfim. Então, imagino que você também refletiu aí, espero que sim. Fran, parabéns pelo seu trabalho. Que Obrigada. bom que existem pessoas dispostas a fazer isso, como você, Sim, como a sua empresa. Parabéns mesmo, porque é um trabalho árduo e é um trabalho que exige muita atenção e precisa ser alguém que ama o que faz. sim. Eu falo assim, para trabalhar na área de saúde em geral, né? A gente precisa gostar de trabalhar com pessoas. E eu sempre falo para os profissionais que iniciam e que estão com a gente. Então, sempre compartilhem desse cuidado, desse amor que vocês têm, porque tem várias outras áreas. Se é uma pessoa que não gosta, porque é uma área que está em expansão, né? Então, muitas pessoas buscam por oportunidade pela facilidade e remuneração que ela Sim, tenha sim. desempenhando. Só que de repente uma pessoa que não tem o perfil para desempenhar a função na área da saúde, na área de cuidados. Então a gente tem que sempre trabalhar também com esses profissionais que precisa ter esse afeto, esse cuidado, esse carinho, porque as pessoas que elas vão assistir necessitam desses cuidados. Muitas acabam falando, nossa, eu tenho uma lembrança da minha avó, da minha mãe, então gera ali um afeto e um laço muito grande entre essas profissionais, essas pessoas que estão sendo cuidadas. Tem um olhar, né? Você precisa ter um olhar ali diferente. Eu sempre falo, né? Olhe dessa pessoa como se fosse alguém da família mesmo. Então, quando eu vou prestar assistência, é como se eu estivesse prestando assistência para minha avó, para o meu avô, para o meu pai, porque eu acho que é isso que engrandece o cuidado com aquela pessoa, esse olhar diferenciado, essa atenção, não é propriamente, vou fazer uma supervisão só para ver como que está. Não, a gente tem que entender a necessidade, tem que ter esse aspecto de empatia mesmo, né? Se colocar no lugar do outro, entender qual que é a necessidade daquela pessoa naquele momento. Perfeito. E de fato, poderia ser o seu pai, a sua mãe, o seu avô, né? Então, olhar Sim, para isso, porque hoje você cuida daquela pessoa e amanhã outra pessoa pode cuidar do seu sim, familiar, sim. né? Então a gente Pra quer, todo mundo. né? Ou até da gente, né? Sim, procura sempre profissionais que tenham esse cuidado, porque amanhã ou depois, se mesmo o profissional que está cuidando de algum, né, cliente, ele também pode estar cuidando de um familiar meu. Exato. E é isso, uma certeza que a gente tem, né? Se a gente não morrer, a gente envelhece. Então, Sim, todo mundo vai passar por isso ou vai lidar com sim. alguém da família. Fran, muito obrigada. Eu que Adorei a nossa agradeço. conversa. Acredito que tem particularidades para a gente desenvolver mais, né? Então, se você está assistindo, ficou com dúvida em alguma coisa específica, ou quer que a gente desenvolva algum outro assunto que tenha a ver com isso, só sugerir, né? Um tema que a gente Sim, volta. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez e que o senhor continue te capacitando para que você atenda muitas famílias e continue cuidando de famílias, não só de idosos, mas sim. de famílias. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande, né, fazer parte do mapa também e poder capacitar pessoas com propósito de vida mesmo, né, que Deus escolheu para mim, que é esse cuidado.
É isso, é um propósito mesmo, né? Pela trajetória, vem desde o começo. Sim, desde criança. Que bom que você ouviu esse chamado. Sim. Para você que está assistindo a gente, muito obrigada e até o próximo MapaCast.